Olá, pessoal. Vamos retomar agora a nossa aula falando das características de frota própria ou terceirizada, uma vez que nós já entendemos a função e os conceitos da gestão de frotas. Essa é uma pergunta que é feita frequentemente. Vamos respondê-la analisando alguns aspectos importantes. Bem, primeiramente, na logística não se pode definir categoricamente que frota própria é melhor que frota terceirizada ou vice-versa. Por quê? Existe uma série de variáveis que devem ser analisadas, e essas variáveis são aplicadas de uma forma em um mercado e de uma outra forma em um outro mercado ou um outro segmento. Então tem que tomar cuidado com isso. A terceirização tem dois objetivos. O primeiro deles, reduzir custos, e o segundo, possibilitar a empresa focar no seu negócio, possibilitar com que a empresa preste todas as suas atenções naquele seu objetivo fim. É necessário também analisar cada empresa e situação para a escolha da melhor opção. Ou seja, então, até agora nós não temos condições de responder essa pergunta. Perfeito? Vamos continuar. Para facilitar essa análise, nós podemos fazer algumas comparações e vamos tratar dessas comparações agora para que nós possamos e tenhamos condição de definir para a minha empresa qual a melhor característica da frota. Bem, vantagens da frota própria. Primeira delas, favorece o controle de todos os processos da operação. Bem, se eu tenho a frota, se a frota é da minha empresa, eu tenho facilidade nos controles e processos a qual aquela frota realiza. Tudo eu tenho acesso, todo o acesso, informação e controles está conosco, né? Um outro ponto importante é o quê? Motoristas contratados e selecionados pela empresa. Ou seja, eu contrato e seleciono da forma que eu julgo adequado, né? E faço o treinamento padrão, o mesmo que eu faço para todos os outros colaboradores da empresa. Então, eu tenho uma forma de padronização dos meus colaboradores. Um terceiro ponto seria nível de serviço executado pela empresa, garantido. Por quê? Se eu trabalho com os profissionais que eu mesmo contrato, se eu trabalho com todos os controles e tenho fácil acesso a todos aqueles controles, eu tenho uma tendência à garantia de um padrão de nível de serviço a qual eu espero, a qual eu quero executar. Um outro ponto seria agilidade na tomada de decisões. Isso é muito significativo, pessoal. Muitas vezes, no caso da frota própria, acontecem situações no meu dia a dia, na rotina, em que eu preciso de agilidade na tomada de decisões. Mando um veículo para tal lugar para fazer uma coleta, não mando esse veículo, mando outro por causa disso ou daquilo. Então, assim, eu tenho essa autonomia e agilidade para a tomada de decisões. A autonomia está muito direcionada a essa agilidade. Eu faço aquilo da forma que eu acho que deve ser feito. Eu não preciso renegociar. Eu não preciso, por exemplo, tratar novamente de um contrato. Quando eu tenho a frota própria, eu tenho autonomia na gestão da minha frota, eu não preciso sentar, parar, conversar para realizar uma mudança. Eu não preciso pedir autorização para realizar uma mudança. É apenas realizar um estudo, obviamente, para que a mudança seja feita. E muitas vezes, quando eu não tenho essa autonomia, quando a frota não é própria, o que acontece? Para eu fazer uma mudança significativa no meu processo logístico, eu preciso talvez até fazer uma revisão de contrato, de prestação de serviço, né? E por último, maior confiabilidade nos serviços. Por quê? Eu tenho facilidade de acesso a todas as informações. Tudo está à minha mão. Então, eu consigo fazer a gestão de todo o processo de transporte. Bem, mas, obviamente, não existem só vantagens para a frota própria, né? Vamos ver algumas das desvantagens aqui, as principais desvantagens. Primeira delas, alto investimento inicial. Bem,
Vale salientar, é claro, que esse alto investimento se dá em função da necessidade de aquisição de veículos para a construção da minha frota, né? Para esses veículos, para executar o transporte a qual eu realizo ali com a minha empresa. Alto custo com manutenção. O custo de manutenção veicular, ele não é baixo, ele é muito significativo. E está ali dentro daqueles 19% ou até 19% dos custos totais da minha empresa. Obviamente, eu tenho formas e métodos de trabalhar a redução desses custos. Temos ainda, como desvantagem, o custo com salário, impostos, licenças, seguros, enfim, tudo que envolve a gestão de pessoas e processos ali no sistema de transporte, né? Custo com renovação da frota. Esse é um outro custo muito significativo. A cada período, a cada X espaço de tempo, eu preciso fazer a renovação da minha frota. Eu preciso substituir os meus veículos por veículos novos, certo? Então esse é um custo significativo e que precisa ser analisado. É importante também ficar atento à desvantagem, risco de quebra no fornecimento do serviço por defeitos. Se eu tenho a frota própria, eu preciso contar também com veículos de reserva. Por quê? No caso de coleta de leite, por exemplo, se eu tenho um veículo danificado na execução de uma coleta, aquele veículo ele precisa ser rapidamente socorrido e substituído, para que o leite que fica aguardando nas outras fazendas que ainda não foi coletado, ele não passe por um processo de deterioração. Aquele leite permaneça com as suas condições químicas e físicas adequadas para o beneficiamento, né? É importante também observar o aumento da equipe a ser gerida. Ou seja, quanto maior a minha frota, mais gente eu tenho trabalhando, mais pessoas eu preciso fazer a gestão, certo? Bem, vamos analisar agora as vantagens da frota terceirizada. Então, o que nós estamos fazendo, pessoal? Estamos fazendo uma comparação entre vantagens e desvantagens das duas condições que eu posso ter em relação à frota, própria e terceirizada. Bem, vantagens da terceirização. Baixo investimento inicial. Por que um baixo investimento inicial? Eu não preciso fazer aquisição de veículos, né? Então, eu não tenho um alto investimento para a compra de veículos. Um segundo ponto seria maior controle dos custos que são pré-estabelecidos. Isso também é um fator essencial e primordial quanto à terceirização. Eu não tenho variações, por exemplo, referentes à manutenção. Eu não tenho manutenção corretiva. É claro que os custos estão inseridos aqui dentro, mas eu não tenho variação. O custo da terceirização é o valor que eu contratei por um determinado período. Esse valor sofrerá alterações conforme a alteração contratual. Então eu tenho uma melhor programação, uma melhor previsibilidade dos meus custos. Redução de custos com pessoal. Normalmente eu não preciso contratar tanto, isso passa a ser de responsabilidade da terceirizada e, inclusive, os custos vinculados a causas trabalhistas, melhor dizendo, passarão não mais a ser meus, né? Quando acontecerem, a empresa terceirizada é que será responsável por esses custos. Não existe custo adicional com manutenção de veículos. Como eu disse anteriormente, os custos de manutenção eles existem e são embutidos no contrato, inseridos naquele contrato. Entretanto, o contrato ele é pré-estabelecido. Eu vou pagar um valor X mensalmente ou X por quilômetro rodado. Ponto. Não existe risco de quebra de veículos no fornecimento do serviço. Ou seja, na verdade, o risco de quebra de veículo, ele acontece da mesma forma. O veículo pode estragar, pode quebrar do mesmo jeito. Mas não existirá quebra no fornecimento, porque sempre que fazemos contratos de terceirização de serviço, uma das principais cláusulas é a não
a não paralisação do fornecimento do serviço que eu contratei. Ou seja, se um veículo danificou durante o seu período, durante o seu percurso, a empresa terceirizada rapidamente precisa fazer a reposição e substituição daquele veículo, certo? E ainda, permite que a empresa foque no seu negócio. É importante, pessoal, focar no negócio porque normalmente a operação de um laticínio não é transportar produto. A operação fim do laticínio é beneficiar produtos e comercializar. Essa normalmente é a operação fim. Então, permite que se eu terceirizo a minha logística, eu consigo focar mais, destinar maiores atenções para o meu negócio. Bem, agora vamos falar das desvantagens da frota terceirizada. Perda de autonomia na tomada de decisões. Demora para a tomada de decisões. Falei esses dois tópicos juntos, porque eles estão interligados. Bem, se eu tenho uma frota terceirizada, eu perco autonomia e posso demorar na tomada de decisão. E até mesmo, dependendo da alteração necessária a ser feita, eu tenho até que fazer uma revisão contratual, ou seja, não é algo fácil e rápido. É claro que eu estou citando situações, às vezes, até mais difíceis de acontecer, mas devem ser consideradas. Perda no comando da equipe, causando dependência. Essa perda de comando, ela se dá em função de que, uma vez que eu contrato uma empresa terceirizada, essa empresa vem com toda a sua equipe. E a sua equipe ela é gerida por um líder, que não será mais da minha empresa, passará a não ser mais da minha empresa. Então eu terei uma comunicação juntamente com a liderança da outra empresa e a liderança dessa empresa terceirizada é quem comunicará, é quem fará a gestão da equipe, né? Eu tenho risco de queda na qualidade do serviço prestado. Por que disso, pessoal? É notório que um dos objetivos da terceirização na logística é a redução de custos. Não que isso seja fator primordial e essencial, mas é uma das buscas que as empresas fazem com relação à terceirização. Então, ou seja, por que eu tenho esse risco? Esse risco de queda nessa qualidade é em função da precarização da mão de obra. Às vezes, as empresas terceirizadas, elas podem, por uma necessidade de trabalhar com o menor custo possível, para ter a margem de lucro delas, ter uma mão de obra muito precarizada, mal selecionada, talvez, né? Lentidão nos processos de negociação de contratos, ou seja, está ligado aqui a demora na tomada de decisões, está ligado à perda de autonomia, enfim. Então, todos esses são fatores que devem ser considerados para tomar a decisão se frota própria ou terceirizada. Agora que nós já vimos um pouco das definições e características de frota própria e terceirizada, vamos ver na prática uma situação e como essa situação poderia ser resolvida. Bem, ao conversar com o gerente do laticínio em que você trabalha, após indicar como melhor opção a terceirização dos serviços, considerando que você analisou com profundidade os critérios, o gerente te faz o seguinte questionamento. O que os grandes laticínios, como Itambé, Nestlé, Cotochés, entre outros, estão preferindo? Terceirizar ou gerir a frota? E por quê? B. E os pequenos laticínios de até 30 mil litros? O que eles estão preferindo e por quê? Eu peço que você pare esse slide, leia com atenção e, em seguida, faça a sua resposta. Bem, os grandes laticínios estão preferindo a terceirização, principalmente pelo fato de poderem focar no seu core business, ou seja, no seu negócio principal, já que o volume de trabalho com as coletas é elevado, além da redução dos custos operacionais. Ou seja, eu teria
uma grande demanda de gestão de pessoas, de problemas com veículos, de problemas com caminhões, né, para ser gerido, né, e as empresas preferem deixar esses problemas de lado, ou melhor, transferirem esse problema para uma empresa focada naquele negócio, focada no transporte, e elas focam em outras características, em outras situações que elas julgam ser mais importantes. Por exemplo, o beneficiamento e a fabricação e distribuição do seu produto, né? Os laticínios menores, normalmente, não terceirizam esse serviço pela necessidade de autonomia e controle do processo de forma global, além do baixo volume de coletas. Ou seja, o volume de coletado é pequeno. Normalmente, um laticínio que coleta 30 mil litros aí por dia, ele consegue fazer essa coleta com apenas um caminhão, né? Salvo a distância das rotas, é claro. Mas, então, se eu preciso de um caminhão, o investimento inicial ele não é tão significativo, não é tão alto, enfim. Vamos agora ver mais uma vez, mais uma questão na prática, como nós poderíamos agir. No laticínio em que você trabalha, o custo com transporte do leite da frota própria está correspondendo a 20% do faturamento da empresa e, por isso, demanda grande atenção dos gestores. Um gerente lhe questiona se valeria a pena terceirizar o transporte do leite ou focar em reduzir os custos contratando uma equipe melhor e ministrando treinamentos. Nessa situação, o que você responderia? Por quê? Responda de forma embasada e não se esqueça de apresentar os pontos positivos e negativos. Mais uma vez, peço a você que pare o slide, releia a questão para que você possa formular sua pergunta. Bem, a terceirização reduz custos, possibilita que a empresa foque sua atenção no seu core business, porém, com riscos de dependência, morosidade na tomada de decisões, em caso de mudança, reduz a autonomia e diminui a sua flexibilidade. Vale lembrar que conhecer o volume a ser coletado é imprescindível para essa definição. Então, sabendo dessas vantagens e desvantagens, o que o gestor prefere? Então, essa é uma forma de apresentar de forma fundamentada, olha, tudo bem, você está pensando nessa alternativa de mudar ou não, né, terceirizar ou não. Eu estou fundamentando tudo, nós estamos colocando aqui tudo no papel, quais são as características, quais são os pontos positivos que nós falamos anteriormente e quais são os riscos. Vamos enfrentar esses riscos, né? Então, o que nos leva a esse fim? É o seguinte, eu preciso analisar o que eu tenho mais na balança. Ponto positivo ou ponto negativo? Quais são os significativos? Se os pontos positivos forem mais significativos do que os pontos negativos, vou me decidir pela contratação da terceirizada. Se não, eu mantenho a frota própria. Então, basicamente é isso. Beleza? Mais uma questão na prática. O laticínio em que você atua possui frota própria para a coleta do leite. No entanto, frequentemente os veículos quebram durante a rota. O que você faria para sanar esse problema? Mais uma vez, eu peço que você pare o vídeo, leia novamente a questão para formular a sua resposta. Vamos lá. Implantaria a manutenção preventiva para a frota, caso não exista? Primeiro ponto. Segundo, caso já exista, verificaria a periodicidade que é executada. Ou seja, se a manutenção preventiva já existe, a periodicidade, o espaço de tempo que essa manutenção é realizada está adequado? Será que não está muito distante? Será que talvez eu precise encurtar o meu espaço de tempo? Por exemplo, sei lá, eu faço uma manutenção a cada X quilômetros rodados. Talvez eu tenha que passar a fazer essa manutenção a cada X dividido por 2 quilômetros rodados. Ou seja, essas definições nós vamos criando, nós vamos tendo embasamento a partir do momento que você vai
fazendo todo aquele processo de gestão da frota, gestão do transporte, conhecendo os consumos, conhecendo os gastos dos veículos com combustível, com pneu, enfim, tudo isso está diretamente ligado. É importante também, faria uma auditoria nos formulários de checklist, verificando se os mesmos estão sendo preenchidos criteriosamente, além de uma auditoria no momento da realização do checklist. Ou seja, agora nós começamos a amarrar as coisas. Eu falei do checklist anteriormente, falei da planilha de gestão de frotas e agora nós estamos vendo o porquê de realizar esses controles. O checklist, na verdade, ele vai me trazer a segurança de que o veículo está pronto e adequado para o uso. Se eu identificar aqui nessa situação que os checklists anteriores estão todos ok, aí o que eu posso pensar? Auditoria no preenchimento, no momento da realização do checklist. Será que ele está sendo feito da forma com que tem que ser feito? Então é importante garantir que o checklist seja feito, mas feito, não preenchido, ok? Outra ação é verificar a repetitividade, ou seja, os caminhões que estão quebrando são os mesmos? E os motoristas? Eu citei isso anteriormente lá quando nós estávamos preenchendo, numa outra aula, a planilha de gestão de frotas. É importante conhecer se os motoristas são os mesmos e se o caminhão é o mesmo. Pode ser um problema de ausência de treinamento para aquele motorista e pode ser um problema que é frequente num determinado veículo. Então, eu preciso tratar esse problema. Perfeito? Pessoal, finalizamos mais esse conteúdo. Voltamos na próxima aula com a sequência da nossa disciplina. Obrigado.